Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Plenity foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje trago-vos uma pessoa muito especial. A Cristiana, ela é mulher, é médica, é criadora de uma comunidade muito interessante e é uma força da natureza. O seu Instagram é uma inspiração, dando-nos dicas e conteúdos, mostrando-nos a beleza e a cura em estado puro. Neste podcast tratamos de conversar sobre saúde em geral, nutrição e desenvolvimento pessoal em particular, e da forma como nos podemos sentir mais plenas. Sem nos perdermos na introdução, passo então a palavra à Cristiana para que nos conte o que é que a faz sentir realmente plena. Conta-nos tudo. Olá Ana, em primeiro lugar muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder partilhar a minha história, poder partilhar a minha visão pessoal sobre o que é a medicina, o que é a saúde e o que é que me faz sentir plena. Eu acho que aquilo que nos faz sentir a todas e a todos plenos realmente é a sensação de nos sentirmos em casa em nós próprios, a sensação de cuidarmos de nós, a sensação da não luta entre as diferentes partes de nós, o não julgamento de nós mesmos, ou seja, aprendermos realmente a tratar bem não só do nosso corpo, mas também da nossa mente, da nossa energia, do nosso bem-estar. Isso para mim é mesmo aquilo que me faz sentir bem e aquilo que eu almejo transmitir e trazer não só para a minha vida, mas também para a vida das pessoas em geral. E consegues com o teu Instagram, porque realmente já tens uma comunidade interessante, né? Já tens mais de 7 mil seguidores, portanto são mais de 7 mil pessoas que de alguma forma se identificam com a tua mensagem, e isto é muito interessante. Eu acho muito interessante porque, enfim, temos percursos semelhantes do ponto de vista científico e ainda é um mundo muito difícil quando tentamos trazer uma perspectiva mais funcional, mais integral da saúde, mais preventiva. Aí eu noto que ainda há muita resistência e acredito que se para mim há resistência, ou para mim, portanto, eu consigo sentir alguma resistência nesse campo, acredito que para alguém que tira medicina e que cumpre ali aquele papel social, não é? Porque na nossa geração, enfim, tirar medicina era assim o topo do topo, os melhores alunos iam para a medicina, não é? E de alguma forma tu questionas um bocadinho aquilo que é a medicina convencional, a visão mais convencional da abordagem médica em Portugal. Evidentemente, felizmente, já há outros países com realidades completamente diferentes, mas como é que foi esse processo, esse percurso? Olha, foi muito interessante. Pronto, eu venho de uma família que tem zero contacto com a medicina em particular, ou com a saúde no geral. E pronto, olha, eu vou ser sincera, eu nem sequer sabia o que é que eu queria quando estava no secundário, quando tinha 17, 18 anos e tive que escolher o que é que queria. Foi assim um processo intuitivo, julgo eu, e foi também porque sempre gostei muito olha, eu sempre gostei muito de pensar sobre a vida no geral, tipo, de pensar quais são as leis do universo, o que é que nos faz ter determinadas experiências, porque é que determinadas pessoas com o mesmo estilo de vida, uma adoece, outra não adoece, além da área genética, obviamente, mas depois também percebi que a genética define em parte e tem o seu peso, obviamente, mas depois com os conceitos da epigenética e tudo isso, nós não somos os nossos genes, não é? Ou nós não somos só os nossos genes, e então sempre me questionei muito. E pronto, na altura escolhi medicina, eu sempre fui naturalmente boa aluna, nunca fui uma pessoa com aquele objetivo específico, determinado, quero medicina e não quero mais nada, sempre fui naturalmente boa aluna, porque sempre tive também esta curiosidade em aprender e em me questionar sobre as coisas, e sempre tentei integrar as coisas que eu aprendia, não só para o teste, mas sim integrar mesmo da melhor forma e realmente aprender aquilo.
Pronto, eu estava na altura indecisa entre física teórica mesmo ou medicina. Olha, fiz um teste psicotécnico, medicina ganhou por um ponto, e então lá fui eu, embarquei e fui para a medicina, estudei medicina em Coimbra. E foi assim, foi muito giro, eu gostei do curso, aprendemos imenso. Uma coisa também a medicina nos dá, e se calhar tu com o teu background também, que é a resiliência, a capacidade de trabalho e a capacidade de organização, pronto, e acho que isso são soft skills realmente que me trouxe medicina, mas associado a isso também me trouxe outros traumas e outras coisas, traumas não com T grande, obviamente, mas aqui mecanismos de comportamento que eu também depois tive que trazer ao meu consciente e perceber que não tem que ser sempre assim, não é? Mas isto para dizer que durante a minha jornada, durante a medicina, eu sempre gostei, mas eu sempre senti que houve alguma coisa que faltava. Eu sempre senti que a forma como abordavam ou as patologias ou determinado tipo de coisas, lembro perfeitamente, por exemplo, da neuroanatomia. Eu estava a estudar anatomia 3, que era neuroanatomia, e perceber como tanta coisa estava interligada, mas depois resumiam muito aquilo, ou punham aquilo tudo muito numa caixa, e eu sempre senti, mas não é bem isto, eu sempre senti isso, sempre tive isso dentro de mim. Depois também eu lembro muito de pensar, ok, mas a medicina olha para a doença, e por exemplo, eu desde criança tive algumas alterações, nomeadamente eu sofri de acne, ou seja, tive assim algumas alterações que eu sabia que havia algo mais, eu sabia que não era aquele medicamento que era a resposta aos meus problemas, eu sempre senti isso, ou seja, isto foi um processo muito pessoal, muito intuitivo, mais uma vez. Eu sempre tive essa voz dentro de mim, tipo, não é só isto, mas então quer dizer, a pessoa só vai procurar um médico quando está doente, e antes da pessoa estar doente há muita coisa que se calhar já não está ali a funcionar, e quem é que olha para essa pessoa? Depois associadamente comecei o meu processo, comecei a treinar, a ir para o ginásio em 2012 talvez, ali no primeiro, segundo ano de faculdade talvez. Comecei a cuidar de mim neste componente mais físico, a ir ao ginásio, a mudar completamente a minha alimentação, e eu percebi que efetivamente eu mudei não só a minha parte física e o meu corpo, mas eu mudei, ou seja, a minha forma de estar, a minha confiança em mim mudou, ou seja, e consequentemente a isso mudar também a minha vida mudou. Entrei mais tipo num estado de flow, de fluidez, de ok, isto é quem eu sou, eu sempre me quis sentir assim, tipo, estar brilhante, sentir-me bem comigo mesma. E na medicina nunca abordavam isso, tanto é que agora, mais recentemente, ouve-se imenso falar de microbiota, microbioma, eixo intestino-cérebro, cérebro-pele, etc. Ou seja, todos esses eixos associados, e como o músculo também é capaz de libertar hormonas que têm efeitos antidepressivos, etc. Mas isso é uma coisa muito mais recente e que eu, assim como tu, são coisas que nós temos que ir atrás, porque a medicina, infelizmente, que me foi ensinada no meu tempo, ainda era a medicina que se ensinava tipo há 10 anos atrás, antes de eu estar lá. Portanto, numa década ou em 5 anos ou até num ano, às vezes muita coisa muda, e eu lembro perfeitamente de sentir isso, assim, mas não é só isto, tem que haver algo mais, não é só isto, e sempre foi este processo que me alimentou. Depois, pronto, entretanto terminei medicina, sempre muito tranquila, não posso ser muito tranquila no sentido em que nunca levei aquilo muito, se um teste corresse melhor, ótimo, também se corresse menos bem, não é o fim do mundo, mas com muito stress também associado, porque existem muitos prazos, existem muitas coisas para cumprir. Mas pronto, terminei medicina, depois foi o famoso Harrison, que quem é desta área conhece, o famoso Harrison, ou a Prova Nacional de Seriação. Pronto, eu estudei também tranquilo. Olha, posso dizer que estudei muito tranquilamente, ao contrário das experiências traumáticas que os meus colegas têm. Para mim sempre foi muito tranquilo, porque lá está, eu nunca tive aquele objetivo final de eu tenho que seguir isto, eu tenho que ir para isto. Ou seja, eu gosto de ver a minha vida como uma amplitude de possibilidades. Tipo, eu sempre adorei viajar, eu lembro de estar na altura a estar para o Harrison e pensar, adorava ir para a Austrália, tipo, adorava ir surfar, adorava, tipo, olha, também se não correr bem, vou dar o meu melhor nisto, mas se não correr bem também, olha, não é o fim do mundo e existem 1000 possibilidades que eu quero viver. Pronto, acabou por correr bem, tirei uma boa nota. Depois entrei em anestesia, ou seja, fiz o ano comum, fui para Lisboa, fiz o ano comum, entretanto escolhi a especialidade, fui para a anestesia, mas já no ano comum, ou seja, isto em 2018, eu lembro-me de estar no hospital e aquilo, ou seja, tudo aquilo que eu tinha mais gostado na faculdade, que era a fisiopatologia, era a fisiologia, era a bioquímica, todas essas coisas assim mais essenciais, mais de perceber. Questionar.
exatamente, de questionar, de perceber em termos moleculares todas aquelas vias, etc. Assim, passava, não sei, para baixo do tapete, porque depois Sim, na clínica... eu sinto muito isso, não é? Quando recorremos a. Não estou a dizer, obviamente, vamos lá ver, aqui eu acho que há duas medicinas, infelizmente. Há o Sistema Nacional de Saúde que faz o que pode, com os recursos que tem, e que numa situação de urgência ou emergência, evidentemente que eu quero é chegar a um hospital, ser tratada e que o meu problema se resolva. Mas aqui o que estamos a falar é de uma perspectiva preventiva, é de uma visão preventiva sobre a saúde, para não termos que chegar à doença, portanto, para não sermos reativos, mas sermos preventivos. E é aí que eu acho que eu sinto muito que falta, mesmo na saúde privada, que falta esta antecipação, que falta esta visão funcional do organismo de nos tornarmos plenos, de nos tornarmos equilibrados e de termos este aconselhamento multidisciplinar, que também não existe na maioria das situações, e termos este aconselhamento multidisciplinar que nos diga, ok, nós somos muitas coisas e, portanto, não podemos chegar a um único médico que se especializou de forma tão ínfima numa determinada área do nosso corpo. Claro que essa pessoa não tem capacidade para nos dar uma resposta global, mas não tem que ter, e está tudo bem, e ainda bem que há um médico que é super específico naquele tendão do joelho, porque eu quando tiver um problema nesse tendão é esse médico que eu quero ir, mas antes Exatamente. disso eu quero é ter pessoas que me vejam de uma forma integral e que me digam como é que eu não tenho que chegar a ter esse problema de joelho. Exatamente, e aliás, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque exatamente a medicina que nós praticamos hoje em dia é perfeita, é ótima em situações agudas. Aliás, eu estive em anestesia e a minha, ou seja, o meu processo de escolha foi mesmo esse, foi ok, eu não concordo muito, ou seja, a medicina que se faz para patologia crónica e para doença não é a minha visão, então eu vou para uma coisa que pelo menos eu sei que esta medicina é boa, que é na patologia aguda, no trauma, Claro. e então por isso também eu escolhi a anestesia, também nesse sentido, de estar alinhada comigo de alguma forma, de não estar a praticar uma coisa que eu não concordava totalmente ou que não era, era preenchedor, digamos assim, fulfilling, para mim. E então, pronto, de todo, não estou a dizer que o que se faz é mal feito, de todo, simplesmente é o que tu estás a dizer, antes de chegar aí, é importante percebermos que há coisas que podem ser feitas. Por exemplo, em medicina nós não temos uma cadeira de nutrição, não existe. Agora, por exemplo, na Nova já está a existir cadeiras de nutrição, mas quer dizer, eu não tive uma cadeira de nutrição, eu falei muito por alto, que são proteínas, ácidos gordos e açúcares, hidratos de carbono, isso tudo, mas quer dizer, mas não tive esta abordagem total. E ainda só para complementar também o teu raciocínio, o nosso corpo funciona como uma orquestra. Aliás, eu ainda há pouco tempo partilhei isso no meu Instagram, e é muito difícil o nosso corpo nós considerarmos causa e efeito, porque está tudo interligado. Nós temos reações celulares a acontecerem tipo, a todos os milissegundos, todos os segundos, e assim, e há informação aí, quer do nosso sistema nervoso central para todas as células do nosso corpo, como todas as células do nosso corpo estão a enviar informação para o nosso sistema nervoso central. Portanto, isto tudo funciona como uma orquestra, tudo ao mesmo ritmo. Então, nós estarmos a compartimentalizar a doença, para mim, é um modelo muito mecanicista ainda. É como, ok, pronto, temos aqui um carro, não é? Tem as rodas, tem motor, tem não sei o quê. Mas o nosso corpo não funciona bem assim, porque está tudo interligado ao mesmo tempo. Portanto, obviamente, quando eu tenho uma dor de estômago, ou seja o que for, eu quero é resolver essa dor de estômago, mas compartimentalizar uma doença apenas naquele órgão, para mim, lá está, nesta visão mais holística, não faz sentido, e é uma coisa que nós temos que observar o corpo como um todo, e na medicina funcional, não é? É mesmo tipo, primeiro foco é mesmo o intestino, é mesmo perceber, não é? Tem que ser mesmo o intestino, não é? Porque nós ingerimos, de que forma é que há ali alterações, porque, aliás, o intestino é o maior contacto que temos com o meio exterior para além da pele, não é? Nós somos tipo assim um tubo em que temos contacto com o meio exterior e depois o meio interno, ou seja, pronto, nós somos este sistema aberto com o meio que nos rodeia, e estamos
o ideal é estarmos em simbiose, não é? Com as nossas bactérias, com o sistema... E com o próprio meio externo, não é? Isso é uma das coisas que também a minha formação em Biologia me trouxe muito e eu sempre tive essa consciência, muito antes de depois enverdar pelas áreas mais da saúde, propriamente dita, que é... Isso foi das mensagens mais importantes que a formação em Biologia me trouxe. Nós somos parte de um todo e o desenvolvimento económico e social nos últimos anos, nas últimas décadas, acabou por nos colocar ao homem quase num polozinho isolado, e depois tudo o resto gira à nossa volta. E não é assim. Nós somos isso mesmo, parte de uma orquestra plena, num universo que é pleno e, portanto, tudo tende para a cura. E há uns tempos eu partilhava isso também num vídeo que eu dizia que a natureza não se quer doente. Nós não temos o estado de doença na natureza. Se nós virmos uma planta ou um animal que viva no seu ecossistema sem intervenção, muitas vezes sem intervenção humana, se não tivermos ali nenhum tipo de fator humano, nenhuma mão humana, a doença por si só não acontece. Porque as espécies, sejam elas quais forem, elas tendem a reproduzir-se, porque é esse o objetivo primordial de uma espécie, é reproduzir-se para continuar a existir, não é? Para continuar a perpetuar a sua genética. E infelizmente nós fomos afastando tanto daquilo que é o nosso ecossistema natural. Nós hoje vivemos em cidades cada vez mais estressadas, com cada vez mais efeitos tóxicos sobre o nosso organismo, quer sejam internos, quer sejam externos, que mesmo as nossas próprias conexões sociais sofreram tantas alterações nas últimas décadas, que é preciso nós olharmos-nos como um todo para percebermos o que é que nós podemos e o que é que nós devemos alterar na nossa saúde. E conseguirmos ter esta abordagem em Portugal ainda é uma visão arrojada. Felizmente noutros países já não, e é muito bom perceber que já temos muito bons exemplos, mas eu posso dizer que da minha experiência como paciente tive duas situações em que eu recorri à medicina convencional e que me foi dada uma resposta mais abrangente, e uma delas foi com um imunoalergologista de Lisboa, e aquele Dr. Pedro qualquer coisa, ele é muito conhecido, tem uma clínica ali na zona das Avenidas Novas, e eu estava na altura com uma crise de ansiedade pura e dura, e hoje eu sei que era uma crise de ansiedade, e depois trabalhei muito tudo isso, e foi também muito todos estes processos de desenvolvimento pessoal que me fizeram chegar até onde estou hoje e que me fizeram ter esta aspiração de levar a saúde de uma outra forma às pessoas. Mas eu, quando recorri a esse médico, que era um médico justamente convencional, que utiliza medicação convencional, que faz tudo de acordo com aquilo que é o suposto, digamos assim, e eu estava em consulta com ele e tive uma crise de ansiedade. E eu dizia-lhe, pois está a ver, eu tenho muita falta de ar, eu estou-lhe a dizer que eu tenho falta de ar, eu não sei o que é que se passa, não sei o quê. Ele disse, olha, mas eu não te posso ajudar, mas eu posso te dar o contacto, conheço bons psicólogos, conheço bons psiquiatras aqui em Lisboa, portanto, se tu quiseres, isto é uma questão emocional e eu daqui para a frente eu não te posso ajudar, eu posso te dar uma bomba para tu levares. Eu viajava na altura, viajava muito em trabalho, e ele dizia, olha, eu posso te dar esta bomba porque tu ficas mais relaxada, porque sabes que tu vais ter um medicamento que te pode ajudar se tu ficares aflita dentro do avião, mas eu não te posso ajudar para além disto, porque isto já não é a minha área. E ainda hoje essa pessoa para mim é uma referência, porque ele conseguiu ter essa abertura de me dizer, daqui para a frente eu não consigo, e isto não é a minha área, e isso é muito, muito raro, infelizmente, ainda há muito pouco essa visão. Sim, mas nós temos que ter essa humildade, não é? Por exemplo, ainda ontem eu estive com uma pessoa que me procurou, um senhor, pronto, ele teve um AVC há pouco tempo, quer dizer, obviamente eu tenho o know-how de saber o que é que ele me está a transmitir. Eu estive trabalhei num hospital durante 4, 5 anos. Portanto, eu tenho esse conhecimento. Depois ele até me perguntou, mas acha que eu devia tomar? E eu disse, olha, essa não é a minha área. Neste momento eu estou mais focada em mesmo regulação do sistema nervoso e todos esses processos mais emocionais que podem, e obviamente também parte da nutrição, suplementação, tudo isso regular, mas quer dizer, mesmo
eu tenho esse conhecimento, se houver alguma coisa que eu não concordo, eu posso perguntar, mas quer dizer, essa não é a minha área, eu não lhe vou dizer para deixar de tomar, porque existe uma pessoa especializada em cardiologia, existe uma pessoa especializada, e que isso não é a minha área, então nós temos que ter essa humildade, não é tipo, I know it all, mesmo, nós estamos em processo de crescimento, não é mesmo Sim. estes processos mais integrativos, mais mesmo. Eu tenho essa formação, não é? Em medicina funcional, um mestrado em nutrição e metabolismo, mas quer dizer, eu não sei tudo e estou longe de saber tudo, nem almejo saber tudo. Há pessoas muito melhores do que eu em nutrição e suplementação, porque essa não é a minha área primordial, assim como há pessoas que também num processo mais de autoconhecimento e processo interno, também por vários motivos, porque já praticaram mais também, ou seja, nós temos que ter esta humildade de saber isto é quem eu sou, é o que eu sei, é onde eu estou, e o que está no nosso foco é a pessoa, portanto eu não vou inventar só para o meu ego ou para eu achar, meu Deus, olha, eu consigo fazer isto tudo, porque não só é harmful e perigoso para nós, mas como para principalmente a pessoa que nos Para o procura. paciente, sim, sem dúvida. Ou enquanto cliente, enquanto paciente, enquanto doente, eu quero lá saber se é aquela pessoa, se é outra, eu quero é estar bem cuidada. E por isso é mesmo termos que é difícil às vezes delegarmos, e é difícil às vezes o nosso ego dizer, eu não sei isto, ou o que é que a pessoa vai pensar de mim porque eu estou aqui a mandá-la para outro sítio, não sei o quê, mas é mesmo, e eu acho que também é um processo e é um trabalho, nós termos essa humildade e dizermos, como em tudo, nós somos os aprendizes na vida, não é? Somos aprendizes e temos que obviamente saber fazer o nosso melhor, mas nós não vamos saber tudo, nem... E esta capacidade de nos questionarmos, eu acho que é muito importante, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque obviamente que quando me exponho e quando eu digo aquilo em que verdadeiramente eu acredito, naquilo que é uma cura integral, porque a cura por si, na grande maioria das situações é possível. Agora, é preciso perceber se a pessoa que temos do outro lado está disposta a fazer isso ou não, a fazer esse caminho ou não. E nós não podemos julgar e não podemos obrigar. Agora, a cura, de facto, eu acredito que ela é possível na esmagadora maioria das situações, não quando nós estamos a falar de doença aguda, evidentemente. Agora, termos esta perspectiva preventiva, integrarmos uma série de disciplinas que contemplam muito o desenvolvimento pessoal, que contemplam a utilização de muitas outras terapêuticas que vão muito além daquilo que é o método científico rigoroso e obtuso em muitas das situações. É claro que é um desafio, e é um desafio tanto maior quanto maior o nosso percurso na área das ciências. Eu noto isso, e noto essa crítica, que honestamente já não me afeta, porque estou muito ciente daquilo que é o meu caminho e que é o percurso e aquilo em que eu verdadeiramente acredito, porque percepcionei em mim, porque lá está, como tu dizias há pouco, eu acho que isso é fundamental, nós sentirmos esta evolução em nós, para depois nós dizermos, não, isto funcionou, eu não li isto em nenhum artigo, isto funciona. Se nós tivermos estes pilares todos alinhados de alimentação, de estilo de vida, de desenvolvimento pessoal, de integrarmos todas as nossas impressões, de podermos tratar por mais difícil que isto seja, nós conseguimos alcançar estes estados de plenitude, de equilíbrio físico e emocional, e depois termos muita atenção àquilo que é o metabolismo, porque realmente aí sim há método científico e é importante nós olharmos para as vias e percebermos o que é que está por trás, mas eu estudo muito e trabalho muito essa área da prevenção da inflamação. E a prevenção, o conseguirmos prevenir uma inflamação e não sermos reativos, por exemplo, ainda há uns tempos estava a estudar esta questão da sensibilidade, da hipersensibilidade ao glúten, que não tens necessariamente que ser celíaco para teres uma hipersensibilidade ao glúten, mas que há muita gente que, por modulação epigenética, acaba por desenvolver uma hipersensibilidade que não leva à morte, mas leva a um desenvolvimento de um quadro inflamatório que depois, às vezes, as pessoas já não têm literalmente pronta para onde se pé, porque depois começam a ter desregulação da tiroide, depois começam a ter endometriose, depois começam a ter problemas de infertilidade, e tudo isso foi só algum processo mais emocional que desencadeou aquela modulação epigenética, e porque ainda por cima são fatores que são modulados por múltiplos genes, e portanto é importante nós termos esta percepção
e dizer, ok, mas o que é que mudou? Mas eu toda a vida comi pão e nunca me fez mal. Está bem, mas houve ali algum gatilho e o gatilho Logo a não, se seguir, calhar não foi o comer pão. O exato, gatilho se calhar foi muitas sim. outras questões mais de Olha, foro emocional que é preciso ter em conta. sim. Aliás, eu gosto muito, eu uso às vezes esta frase que é: o nosso ambiente interno é o ambiente externo das nossas células. Portanto, as nossas células vão se modular epigeneticamente pelo nosso ambiente interno, não é? Porque é o ambiente externo delas. E é isto mesmo, é nós percebermos, e eu acho que até faz um bocadinho parte do senso comum, estive mais estressada e isto aconteceu, quer dizer, as pessoas associam, mas não, efetivamente não integram e não sabem efetivamente o, 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 o papel de facto que isso desempenha e o impacto que isso tem. E é muitas vezes, é mesmo isso, nós somos há tantas variáveis, eu acho que nós das ciências temos esta noção que se calhar a maior parte das pessoas, ou eu acho mesmo que a maior parte das pessoas não tem, é que há tantas vias, há tantos cofatores, há tantas variáveis, há tanta coisa a influenciar que nós não conseguimos simplesmente dizer, olha, foi isto, não dá, tipo, é impossível, há uma inteligência, tipo, e é isto que eu considero o divino, não é algo superior que podemos chamar, esta inteligência que está inerente a nós. Nós não depende da nossa consciência nós funcionarmos. Aliás, nós somos um ser humano e as pessoas não têm noção do que é ser um ser humano. Se perguntar à maior parte das pessoas como é que o teu coração funciona, as pessoas nem sabem o que são, literalmente, fisicamente. As pessoas nem sequer sabem, não sabem como é que o coração funciona e depois vai aos pulmões e a oxigenação e depois como é que vai a todos os órgãos e a drenagem linfática e como é que o sistema digestivo funciona. Ou seja, tu és uma coisa que tu nem sabes que és. Tu estás a viver, percebes? Ou seja, não é por tu seres que sabes o que é. E esta questão também sempre, sim, tu és um ser humano, mas como é que tu nem sabes definir? Tipo, tu nem sabes, percebes? Uma parte das pessoas. E é mentira, há um bocado estavas a falar, sei lá, por exemplo, eu acho mesmo, não, acho, e é o que eu defendo, nós somos como a natureza, tipo, nós somos parte da natureza e é o que tu dizes, o estado de doença não é um estado natural, não é um estado natural, é um estado que pode acontecer por diversos motivos, mas não é um estado natural. Então quando nós temos esta noção e percebemos onde é que estão as agressões, quer seja do ambiente externo, quer seja do nosso próprio ambiente interno e esta comunicação, se nós retirarmos as agressões até um determinado ponto de não retorno, não é? Que é obviamente quando surge a doença que já não tem um ponto de retorno, não tem, porque às vezes a pessoa está a morrer, nós não vamos dizer que é agora para ela começar a alimentar-se bem, a meditar e não sei o quê, que não vai, tipo, há um ponto de não retorno e nós temos que aceitar isto, há um ponto de não retorno e eu acredito mesmo nisto. Mas até certo ponto de não retorno, existe sim a capacidade do nosso corpo se modular. Existe esta capacidade que nós temos quando nós mudamos o nosso ambiente interno, então as nossas células também vão dar demora, obviamente, porque assim como também demora até aparecer uma doença, quer dizer, as pessoas vivem normalmente 50, 60 anos até terem uma doença. Demora, porque são adaptações pequenas, ou seja, nós temos um eixo de equilíbrio, mas o eixo de equilíbrio de facto pode estar no ponto zero, de equilíbrio total, assim como o nosso ponto de equilíbrio pode-se mover, pode estar, por exemplo, no ponto 1, ou no ponto 2, ou no ponto 3 e continuar a ser um sistema em equilíbrio dentro de um desequilíbrio que já existe. Mas isso é uma coisa muito importante que tu abordaste aí, que eu acho que é dos maiores desafios no tratamento funcional, é que as pessoas procuram, e felizmente já procuram, porque a visão começa a ser um bocadinho diferente, apesar de ainda haver muito questionamento, mas começa a ser um bocadinho diferente, um bocadinho mais funcional, mais global do ser humano, mas depois, quando chegam à consulta, querem a pílula mágica. E a pílula mágica não existe, não é? Portanto, quando chegamos a um processo de cura integral, temos que assumir se queremos ou não fazer isso. Se estamos dispostos ou não a sair da zona de conforto, porque é sair da zona de conforto, invariavelmente é sair da zona de conforto. Quando prescrevemos um plano alimentar, é sair da zona de conforto. Quando prescrevemos atividade física, é sair da zona de conforto. E então, quando passamos para a parte do desenvolvimento pessoal e da integração daquilo que são as nossas emoções para reequilibrar o nosso sistema interno, isso então é sair completamente da zona de conforto. Olha, isso é a coisa mais difícil tipo, de fazer. Sim. Eu vejo muito assim, pessoas que estão neste processo de cura e nestas coisas mais holísticas, cuidado com o termo holístico, mas isso é outro tema, porque há muitas pessoas que estão neste processo que eu acho, e é a minha opinião,
aquilo que me passa a mim é que eu sinto que não tenho a profundidade suficiente ou que já passaram por determinados processos para realmente conseguir falar ou guiar outras pessoas nisto, e é preciso ter muita atenção com isso, mas este processo de trabalhar internamente e de perceber, porque isto é biologia, tipo, ou seja, as nossas emoções, nós crescemos 20, 30, 40 pessoas que até viveram uma vida inteira com um determinado circuito no seu sistema nervoso, não é? Nas suas vias cerebrais, no seu sistema nervoso, um circuito que foi estabelecido até, sei lá, até aos, se calhar às vezes, tipo, exatamente 6, 7 anos, aquele circuito foi estabelecido e depois daí é os nossos mecanismos de coping. Temos um problema, reagimos assim, temos outro, reagimos assado, e depois há um momento na vida em que esses mecanismos de coping, por algum motivo, já não estão a resultar. E então eu acredito que é quando surgem patologias, às vezes do foro não psiquiátrico, como ansiedade e depressão, que essas são mais óbvias, mas sim outro tipo de doenças, porque é o nosso corpo de alguma forma a manifestar-se. Sim, temos muita desregulação endócrina que é puramente emocional, não é? Muitas exatamente, onde é que vem a desregulação endócrina? É o sistema nervoso central, é o hipotálamo é o regulador da parte endócrina. Sim, mas ainda temos hoje em dia muita essa visão de eu tenho esta hormona XYZ desregulada porque é assim, porque calhou, e não se corre atrás, e é puramente emocional. A desregulação endócrina é puramente emocional e é importante trabalhá-la de forma muito profunda, e aí não há pílulas mágicas. Claro que há o comprimidinho para regular a tiroide, não é? E esse é o mais fácil. O mais difícil é nós fazermos o trabalho todo para trás, e se nós tivermos 30, 40, 50 anos a fazer errado, ou fazer de uma forma menos correta para o nosso corpo, depois não podemos querer em 3 meses resultados milagrosos, porque não há. Eu acho que é muito importante, e há pouco tempo também estava com uma cliente minha que ela, pronto, sempre procurou efetivamente a medicina convencional, mas ela, e eu me identifiquei muito, porque eu também sempre me questionei, é o porquê, não é? Porquê? As pessoas têm que se questionar porquê. Se eu não nasci doente, se é uma coisa genética, tu já nasces doente ou aparece-te pouco tempo depois, não é? Se é uma coisa genética, é diferente. Mas quer dizer, tu durante toda a tua vida nunca tiveste aquele problema. E depois surge. Porquê? Não é? Porquê? Há um porquê, tem que haver um porquê, porque o teu corpo, alguma coisa no teu corpo não está a funcionar bem. Se o teu corpo está a mostrar alguma coisa no teu corpo, emoções, não é? Porque quando eu falo de corpo... Não, é corpo, sim, corpo é corpo. Exatamente. Eu digo mesmo, o nosso corpo é a nossa mente subconsciente, porque o nosso corpo está a mostrar algo que nós não estamos a ver. Não estamos a ver, e o nosso corpo está simplesmente a demonstrar. Isto é o que eu acredito, e claro que, pegando na conversa que estavas a dizer, é difícil eu, médica convencional, assumir isto e dizer isto, olha, isto é o que eu acredito, e não é por blá blá blá, é porque realmente existem vias, o nosso sistema nervoso controla tudo. E, obviamente, é uma coisa aguda, cortas uma perna, partes um braço, etc. Isso são outros motivos, como já falámos aqui, mas outra coisa é uma coisa que surge após 30, 40, 50 anos. Sim, ou que até esteve sempre ali, porque nós hoje sabemos que a modulação genética é uma realidade e é possível, não é? Nós podemos expressar determinados genes que herdamos do nosso pai e da nossa mãe, ok? E isso nós não podemos evitar, não é? Bem, 50% do pai, 50% da mãe faz ali aquele match e nem sempre é perfeito, mas depois nós temos a capacidade de modular, e conhecendo a nossa genética, e hoje em dia já temos testes genéticos que nos permitem conhecer muito profundamente a nossa genética, conhecendo a nossa genética nós temos a capacidade de nos modular, e quanto mais cedo conseguirmos fazer isso, quanto mais anteciparmos estas situações que depois podem efetivamente desencadear-se no tipo de problemas, mas aqui é passarmos o ónus da responsabilidade para nós. Se nós hoje já temos disponíveis esse tipo de diagnósticos, então nós temos a capacidade de decidir se queremos ser o coitadinho que aconteceu aos 30 ou 40 anos, porque, coitado, o pai já era assim, a mãe já era assim, ou se queremos tomar as rédeas da nossa vida e dizer, não, ok, eu tenho esta componente genética, eu tenho esta componente do meio, mas eu vou fazer de tudo, e isso não significa que eu consiga, mas eu vou fazer de tudo para mudar o rumo da minha vida. Exatamente, concordo plenamente, e é mesmo aí, não é? Porque há muitas coisas que aliás, grande parte das coisas nós se calhar não controlamos, mas porque também são aprendizagens que nós tínhamos que passar, visto um plano assim mais superior, não é? Mas, ou seja, isto
é isso mesmo que estavas a dizer, há coisas que nós não podemos controlar. Eu não posso controlar quem são os meus pais, eu não posso controlar onde é que eu nasci, eu não posso controlar o meu background genético, eu não posso controlar os poluentes ambientais, por exemplo, agora a guerra, tudo isso, eu não posso controlar isso está fora do meu alcance. Mas é dentro do poder que eu tenho, é assumir esse poder e dizer o que é o melhor que eu posso fazer dentro destas condições, sendo que estas condições eu não posso alterar, mas o que é que eu posso alterar? E é engraçado falar disto porque isto foi o início do meu despertar, ou do meu processo assim mais de voltar à minha essência, mais de despertar espiritual, se quisermos chamar assim. Foi mesmo, eu estava em anestesia, estava completamente... Olha, eu não te ouvi uma colega minha a dizer this is, em inglês faz todo o sentido, que é deixar de estar no estado de ease, de fluidez. E eu sempre considerei que a minha vida, apesar de tudo aquilo por o que eu passei, eu conseguia manifestar coisas facilmente. Por exemplo, eu queria que uma coisa acontecesse, pá, e até as minhas amigas diziam muitas vezes isso, que era tipo... E houve um momento, que foi quando eu estava em anestesia, em 2019, quando eu entrei em anestesia, a minha vida deixou de fluir, este estado de ease, este estado de flow deixou de fluir. E parecia que eu estava completamente estagnada, completamente... O que é que se passa? Tipo, eu não sei o que é que se está a passar, eu sentia-me completamente stuck, sabes? Tipo, completamente mesmo sem saber o próximo passo. E isto foi, e este tipo de pensamento foi mesmo o que me deu poder. Foi tipo, eu não podia mudar nada das minhas circunstâncias externas, porque não podia, não tinha sequer dinheiro, por exemplo, para dizer, olha, vou deixar de trabalhar e vou ficar só aqui um ano, não tinha familiares que me pudessem suportar nesse sentido, e também eu própria achava que tinha que dar uma hipótese, uma oportunidade. Eu não gosto deste tipo de sermos às vezes impulsivos a tomar decisões que vão definir a nossa vida. Acho que devem ser coisas ponderadas e eu própria sou uma pessoa bastante ponderada. Mas foi isto mesmo, foi ok, eu não posso mudar nada do meu contexto externo, não podia, estava completamente, a vida pôs mesmo naquele tipo, no way out, the only way is in, tipo inside you. Então foi mesmo isso, não havia nenhum caminho para fora, o único caminho era para dentro. A vida pôs-me mesmo nessa posição. Porque até então eu tinha estado sempre ali, né, um bocado distraída, sabia que havia ali alguma coisa, mas tipo, não estava ainda preparada para iniciar esse processo. Então, tipo, foi um wake-up call, tipo, Cristiana. E foi aí que eu comecei, porque eu sentia mesmo... É mesmo, tipo, a única saída, quando não podes mudar nada do teu contexto externo, é interno. Gravitaste para dentro. Sim. O que é que tu podes fazer? E o que é que tu podes fazer pode ser muita coisa, pode ser, lá está, desde alterar nutrição para pessoas que estão nesse processo, pode ser desde perceber as tuas emoções e padrões que te levaram-te àquele ponto na tua vida, que foi como aconteceu a mim nesse momento, foi porque é que eu estou tão distante da vida que eu quero viver. Tipo, eu tinha tirado medicina, a minha vida de sonho era trabalhar online, era ser eu própria a dona do meu tempo, era estudar aquilo que eu queria, que eu desejava, que me trazia joy, que me trazia felicidade de estudar, era trabalhar online, era estar perto da praia, essa era a minha vida de sonho, era viajar, era viver, basicamente, aquilo que eu considero que é viver, e estava a viver uma vida, que eu considerava que era uma vida tipo de 50 ou 60 anos, por ali completamente tipo casa, trabalho, casa, e nada contra, para quem isso é a vida de sonho, mas para mim não era. E então eu tive que perceber o que é que inconscientemente me levou a tomar determinado tipo de ações, não é? Que me fizeram estar naquele ponto em que eu não queria estar. Em que era quase o oposto onde eu queria estar a viver, que era o estado de liberdade, de flow, não é? E então é interessante estar a dizer isso, porque é mesmo quando há coisas exteriores e interiores, neste caso não é geneticamente, que nós nunca vamos poder alterar. Mas e também, visto de um ponto de vista, uma perspectiva superior, também se calhar não é suposto alterarmos, porque é isso que nos vai... É isso que nos vai fazer evoluir também, não é? Exatamente, não é suposto conseguirmos alterar. Sim. Se calhar não é suposto alterar. Nós escolhemos estar aqui neste tempo, neste sítio, neste corpo, e obviamente também se calhar não é suposto alterarmos, é suposto nós vivermos com isso que temos, porque também é isso que nos vai levar ao nosso processo de autoconhecimento, vai levar se calhar ao nosso propósito, não é? Sim, se eu não tivesse passado por tudo o que passei, se eu não tivesse passado por todos estes desafios, por tudo o que passei, eu também não conseguiria entender a importância que é realmente, por exemplo, tratar estes processos emocionais, perceber... E não conseguias depois ajudar as pessoas que estás a ajudar, não é? Sim, transmitir a minha mensagem. Sem dúvida. É mesmo isso, por isso eu considero que cada pessoa tem
tem que passar exatamente por aquilo que tem que passar para contribuir para o todo, porque em última instância é isso que nós estamos cá a fazer, nós estamos cá para contribuir para o todo. O nosso ego gosta sempre de nos pôr na ribalta, não é? Tipo, mas somos só mais um nesta galáxia gigantesca. Nós somos Deus em si, não é? Somos parte do divino, somos nós canais divinos, mas nós somos tipo como uma célula do nosso corpo. Eu gosto sempre de dizer isto, mas cada célula do meu corpo tem a informação de quem eu sou, mas a célula do meu corpo não é quem eu sou, mas faz parte de mim e eu quero que ela trabalhe da melhor forma. Tipo, é como o universo para nós, não é? Nós fazemos parte do universo, mas nós somos apenas parte dele. Temos que ter esta noção, se fazemos o melhor que conseguimos, com as funções que temos cá para desempenhar, mas com esta noção de que realmente nós somos o universo em si, mas somos apenas uma pequena parte dele, e não somos tipo a luz. E é isso, há um bocado Cristiana, tão bom. E quando estavas a dizer, estás super bem, não é? Com as críticas que se fazem, porque sabes perfeitamente que esta é mesmo isso, porque é difícil. Não? Chegarmos a este ponto de equilíbrio é desafiante, sem dúvida. Mas... E dá medo tu assumires, vindo da ciência principalmente, tu assumires, e depois também a forma como as pessoas percebem, tipo, esta agora fala disto, daquilo, e pronto. Mas é um processo, eu acho que é um processo, e realmente é muito bom percebermos que somos cada vez mais, que vamos criando uma rede que consegue guiar pessoas e atingir esses estados de saúde, que é isso o que nós desejamos, o que todos desejamos. Cristiana, foi um prazer ter-te neste espaço. Trazer esta nova visão da medicina, esta nova visão da saúde é muito, muito importante. Conseguimos trazer uma visão baseada na ciência, no método científico, mas não só, sermos mais do que isso. Por isso, muito, muito obrigada pelo teu contributo para este meu projeto, e vamos partilhar todas as tuas redes, a tua informação, como é que as pessoas te podem encontrar. Obrigada. Hoje envia-me para eu partilhar também. Claro que sim, claro que sim. Muito obrigada. Beijinho. Obrigada por estarem desse lado. Ouçam, partilhem, ativem as notificações do YouTube, comentam e façam com que este conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, porque um mundo mais pleno depende de todos. A tua partilha pode fazer a diferença, e a diferença na vida de alguém. E assim chegamos ao fim do episódio de hoje. Podes ver e rever nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, SoundCloud e, claro, no meu canal de YouTube em Planet by Ana Santos. Não te esqueças, subscreve o canal, ativa as notificações para não perderes as próximas novidades. Partilha no teu Instagram e com quem sintas que precisa desta mensagem, e quem sabe podes ajudar a mudar a vida de alguém. Podes sempre seguir-me através do meu Instagram, em Planet by Ana Santos. Subscrevendo a newsletter, ficas também a par de todas as novidades do blog. Até ao próximo episódio!